queridos. Então, agradeço a presença da professora Graziela, que eu vou apresentar melhor agora, do Orlando também, e agradeço a presença de todos que estão aqui conosco nesse webinar essa noite, né? Eu sou Eduardo Badiali, sou dos coordenadores da escola do IP, né, chamada ESCAS, que é a Escola de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP. A nossa escola tem diversos cursos, né, cursos curtos, de curta duração, cursos livres, cursos de pós-graduação, né, nós temos um mestrado, nós temos uma pós-graduação em gestão de negócios socioambientais, e então, para nós é sempre um prazer estar realizando um evento como esse, que faz parte da missão da nossa escola e da nossa instituição também, né? Já que a nossa escola, a ESCAS, é o braço de educação do IP, uma instituição que acabou de fazer 30 anos e que sempre prezou por esse lado mais educacional, desde que foi criado pelos nossos fundadores há 30 anos atrás. Então, obrigado pela presença de todos. Então, hoje a gente vai ter o nosso webinar com o tema de negócios socioambientais e ESG, né? Oportunidades e desafios. A nossa ideia, eu não vou tomar muito tempo aqui, porque a nossa ideia é ir até 20 horas por aí, né? Com essa parte mais introdutória, depois a professora Graziella e o professor Orlando vão poder ajustar melhor, depois talvez uns 30 minutos para responder as principais perguntas. Essa é a ideia desse nosso espaço aqui essa noite, né? Então, é com muito carinho, muita felicidade mesmo que a gente tem aqui a professora Graziella Comini, que tem um currículo fantástico. Eu vou ler parte deles aqui, só algumas partes para vocês, porque é bastante importante. A professora Graziella é economista de formação, né, com mestrado e doutorado em administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA, USP, né? Já tem especializações em outras escolas, fora do Brasil, inclusive. Ela é a professora associada do Departamento de Administração da FEA também, na área de gestão de pessoas, coordena uma série de ações dentro da universidade, coordena um Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, o CEAT, que é parceiro do IP já há muitos anos nessa iniciativa, nessa pós-graduação em gestão de negócios socioambientais, né? Para nossa alegria, é vice-presidente hoje do IP, faz parte do nosso conselho e também, junto com a professora Rosa Maria Fischer, ajudou, então, a estruturar esse curso de pós-graduação. Acho que foi em 2011 que nós começamos, já estamos indo para a 6ª turma, mais 10 anos, com um curso que sempre é bastante inovador. A professora Graziella também é conselheira de empreendimentos socioambientais e negócios sociais no Brasil. Ela desenvolve projetos de pesquisa nas áreas de organizações híbridas, negócios sociais, inovação social, gestão de pessoas e responsabilidade social. Eu podia ficar à noite aqui falando de tudo que a professora Longas Graziella horas, faz. podia ficar longas horas. E conhecida carinhosamente por nós todos, por Gra, né? É uma pessoa fantástica. E o professor Orlando Nastre, que eu estou tendo o prazer de conhecer essa noite, Orlando, né? O professor Orlando também possui pelo menos 10 anos de atuação nos temas de ESG, com passagens em algumas organizações sociais, institutos, empresas, né? É graduado em administração pela Universidade de São Paulo também, e tem uma formação executiva em inovação por Stanford, e também mestrado em sustentabilidade pela FGV, é um longo currículo também, eu estou só resumindo aqui. Ele foi consultor também dentro desse tema de ESG no Instituto Votorantim, liderando projetos socioambientais em mais de 50 territórios no Brasil e na América Latina. Atualmente é gerente de ESG na Citrosuco, né? É professor de MBA em escolas de negócio no Brasil, enfim, é outra pessoa também que a gente já percebe que tem um currículo fantástico, traz aí as experiências da academia e do setor privado, o que vai garantir para a gente assim, uma ótima noite, tenho certeza. Não vou tomar mais tempo de vocês, já que vocês hoje estão com essa parte fantástica aqui na mão. Eu só quero agradecer realmente a presença de vocês todos aqui. Estou acompanhando agora, Gra. Obrigada, Badi. Olha, meu maior atributo é ser uma apaixonada pelo IP, né, e de ter amigos como você, Badi, assim, que sempre me inspira, né, a todo contato.
E hoje não poderia ser menos do que isso, né? Da gente poder realmente bater um papo sobre uma temática tão relevante como o ESG, que está muito vinculado àquilo que a gente faz de uma maneira mais aprofundada na nossa pós-graduação, né? Então, aqui é dar um cheiro, né, de alguns aspectos que a gente toca na pós-graduação, e para isso eu fiz questão de convidar uma pessoa da prática, porque é assim que funciona também todos os cursos do IP, né? É da prática onde a gente vai dando embasamento, né, teórico para aquilo que de fato está acontecendo e podendo empurrar as organizações, né? Então, como a gente vai se estruturar hoje? A gente quer dialogar com todos vocês. Claro, seria melhor pessoalmente, seria melhor ver o rosto de todos vocês, mas como a gente não tem essa possibilidade, a gente pede para que vocês já coloquem questões, né, naquele botão de perguntas, né, ao longo da nossa apresentação. A gente fez uma apresentação muito breve, onde eu pedi para o Orlando, né, dar o ponto de vista dele, né, que por ele ser responsável por ESG na Citrosuco e conhecedor dessa temática, que ele falasse a sua visão, né, destes desafios, e depois eu posso falar, eu vou amarrar os assuntos do Orlando falando dessa dinâmica de negócios socioambientais, né? Então, o Orlando fala de uma perspectiva de empresas tradicionais que estão preocupadas e atentas e sendo pressionadas para fazer mudanças, e eu falo, então, deste novo tipo de organização que já nasce com uma intencionalidade de gerar valor socioambiental, e aqui a nossa ideia é conversar com vocês, né? Então, por favor, façam os seus comentários, né, as suas impressões, né? E eu tenho certeza que nessa 1h, 1h15, a gente vai ter aí muito papo, de um tema tão relevante. Então, eu passo a palavra para você, Orlando. Então, se você quiser começar, e depois eu pego o gancho. Muito bom, Gra. Bom, super obrigado aí, boa noite a todos e todas. Prazer imenso estar com vocês, prazer, Eduardo, não nos conhecíamos, e que bom estar aqui no IP, né, um lugar de tanta referência e inspiração muito bacana. Conheço pouco, né, preciso conhecer mais, mas que bom estar com vocês aqui hoje. Pessoal, aqui tem 62 pessoas, olha só que legal. Thalita, Sérgio, Rose, Rogério, Paulo, Meire, Luciana, uma galera aqui, Júlia, vocês que vieram, né? Dedicaram um tempinho de vocês, espero que seja super gostoso. Vai ser um bate-papo, tá? Não é uma palestra, não é uma apresentação, nada disso, é um bate-papo informal. E coloque aqui as mensagens no chat e tudo mais, para a gente participar e interagir. Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo aqui as nossas apresentações. Só me avisem, por gentileza, se já está na tela. Tá sim, tá perfeito, Orlando. Boa, gente. Então, é o seguinte, ó, quando a gente fala de negócios socioambientais e tudo mais, uma das grandes, né, responsáveis por eu estar aqui falando sobre isso é a própria Graziella Comini, porque 12 anos atrás, quando eu estava descobrindo esse tema, né, descobrindo o que era negócio de impacto, negócio social, nem existia o termo ESG de maneira pulverizada, eram outros termos, apesar de já existir na prática em alguns mercados financeiros, né, o ESG, não tinha essa proporção 12 anos atrás, quando eu comecei a buscar um pouco do propósito da minha carreira nisso, e as decisões que eu tomei lá atrás até hoje, eu vivo elas, né? Então, o mestrado que eu fiz, a carreira que eu tenho nas empresas em que eu passei, os institutos, organizações sociais em que eu passei, sempre atuei com sustentabilidade, né, na prática, ali sempre atuei em desafios de sustentabilidade e devo muito à inspiração da Gra lá atrás, que né, comecei a ler um pouquinho do que ela escrevia, comecei a assistir, e aí me inspirei. Fui para Bangladesh, fui fazer um estágio no Grameen Bank, né, conheci um pouquinho mais sobre microcrédito. Lá eu entendi que existia a possibilidade de trabalhar numa empresa e também gerar impacto positivo. Na minha cabeça, essas coisas eram meio antagônicas, né? E aí eu descobri que era possível, existia um universo de coisas acontecendo. E aí eu fui trilhando as minhas experiências nos últimos 10 anos, né, sempre nesses temas. Então, vou contar um pouquinho para vocês desse panorama e conectar as oportunidades aqui da visão de ESG, esse tema tão falado, né?
mas às vezes, né, falado de maneira muito superficial, né, um debate muito, né, muito barulho. Aqui a gente vai tentar qualificar um pouco esse tema. Então vem comigo aqui para a gente aprofundar juntos. Então, primeiro, galera, a gente está vivendo um pico de interesse desse tema. Se você tem LinkedIn, você entra lá, as pessoas só falam disso, dia sim, dia também, em todos os momentos possíveis, né? As pessoas estão falando disso o tempo inteiro. Então, realmente, teve uma explosão, a gente viu uma explosão, e é possível a gente qualificar isso até pelas pesquisas do Google, né? Olha a explosão do termo ESG, né, nos últimos anos. Então, cresceu bastante. Não é somente, né, greenwashing, apesar da gente ter um pouquinho disso, mas tem muita coisa boa acontecendo na prática, um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. E aí você pode estar se debatendo aí, puxa, que história é essa, né? ESG, negócios socioambientais, esses termos malucos, onde acaba um, começa o outro. Não se preocupe, tá? Fique tranquilo, a gente vai chegar numa solução juntos, eu prometo, juro para vocês. Não fique preocupado, que a gente vai encontrar as nossas soluções ao longo do nosso bate-papo, tá? E aí a gente vai, né, sempre evitar, né, os atalhos, né, os caminhos fáceis. Esse aqui é um atalho, né? A gente poderia salvar o planeta, abraçar as árvores e ter atalhos, e não fazer de maneira consistente, de maneira robusta, de maneira de fato transformadora, de fato impactante, né? De fato que vai criar um legado. Então, quando a gente fala do ESG e a gente fala de negócios socioambientais, tem muito uma discussão da intencionalidade de fazer as coisas porque a gente quer fazer, porque a gente tem algo genuíno por trás, algo de fato, né, estruturado por trás. Então, tem muita gente discutindo, por exemplo, tema de mudanças climáticas, mas tem muito greenwashing, muito barulho por trás disso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, em pisar nesse terreno de maneira robusta e estruturada. E até parabenizo esse webinar, porque acho que uma das propostas é isso, né? A gente qualificar o debate, qualificar a discussão, a gente trazer exemplos, a gente organizar esse movimento de repertório e conhecimento. Então, vamos em frente. Bom, além das pesquisas do Google, a gente tem visto muitas notícias que falam sobre o ESG, sobre rentabilidade das empresas ESG, né? A gente fala de mercados de capital, a gente fala de um monte de coisa que está rolando no planeta. Então, você está vendo muita notícia, muita pauta, muito conteúdo acontecer. Então, é um tema quente, um tema estratégico, um tema atual, e os negócios socioambientais podem surfar essa onda, né? A gente estava batendo um papo, eu e a Gra, antes aqui do webinar, né? De que maneira os negócios, as organizações socioambientais podem surfar essa onda, aproveitar essas oportunidades. Está sendo criado um novo mercado, novos caminhos a serem realizados a partir dessa emergência do ESG na mídia, e tudo mais. Então, para a gente qualificar um pouquinho a discussão, eu trouxe 3 livros que eu gosto bastante. Um deles é um pouco mais antigo, que é o Canibais de Garfo e Faca, do John Elkton, né? Tem uns 30 anos esse livro. Green Souls e o Net Positive são livros mais recentes, dos últimos 2, 3 anos, mas todos eles discutem, né, o ESG, a sustentabilidade, a discussão atual de como que o mundo está caminhando, qual é o movimento, como é que a gente pode se organizar, como é que a gente pode endereçar esses desafios para a gente gerar produtos e serviços e, de fato, impactar a transformação que nós precisamos. Então, fica a dica já para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. São livros muito bons, muito gostosos, no sentido de trazer repertório, trazer reflexões, provocações interessantes e que podem ser aplicadas às nossas realidades aqui no Brasil. Bom, então vamos lá. Eu queria primeiro retomar um pouco um modelo mental que é muito importante para a gente entender o ESG hoje. A gente precisa dar uns passinhos para trás, galera, e voltar lá para os anos 80, 70, em que a grande tônica era o valor do acionista e ponto final. Então, o que interessava ali atrás, nos anos 70, 80, eu quero resultado e acabou, ponto final, eu quero ganhar dinheiro, finanças, o que interessa é lucro e acabou. Responsabilidade da empresa é pagar imposto no máximo e acabou. Nada além disso. Então, lá atrás,
esse pensamento ele era hegemônico. Não que ele desapareceu, ele ainda existe muito forte, mas ele está cada vez mais perdendo espaço para outros pensamentos. Então, lá atrás, galera, né, as empresas focavam pura e simplesmente no retorno financeiro, né, os negócios privatizam os ganhos, ou seja, eu ganho aquilo que me interessa e eu faço a externalidade das minhas perdas. Então, se eu tenho um impacto ambiental negativo, pouco importa. Eu não sou responsável por isso, eu sou uma empresa. O governo que se vire, as ONGs que se virem, não vou fazer nada com isso. Ninguém me cobra, tudo certo, vou ganhar meu dinheiro. Então, lá atrás, era um pensamento muito superficial nesse sentido, né, do papel dos negócios no mundo. E aí, obviamente que o mundo vai avançando, as organizações sociais vão avançando, pressão, ativismo, mudanças climáticas, né, mudanças de padrão de consumo, né, as pessoas começam, a nova geração começa a ter novos padrões culturais, e a gente começa a mudar a nossa forma de interagir negócios, sociedade e meio ambiente. Então, vem uma discussão interessante, que é a discussão do valor compartilhado, lá em 2006, né, o Porter, que é um professor de Harvard, consultor, ele traz essa discussão para o mundo de negócios, e ele começa a bagunçar um pouco a cabeça dos executivos. Fala, poxa, calma lá, quer dizer que eu posso, então, gerar valor financeiro e gerar valor para a sociedade? Claramente, obviamente que pode. Posso também gerar valor para o mundo? Obviamente que pode. Então, esse movimento começa a mexer no tabuleiro internacional das companhias, e é nessa época também que começa a surgir mais a discussão dos negócios sociais, socioambientais. 2006 é o ano que o Mohamed Yunus ganha o Prêmio Nobel da Paz, que dá visibilidade para o modelo de negócio, olhando, né, um equilíbrio entre resultado financeiro e impacto socioambiental. Então, nessa época, galera, começa a ter algumas mudanças estruturais no mundo dos negócios e no mundo dos negócios socioambientais, que a Gra vai comentar um pouquinho mais na frente para vocês. E aí nós chegamos hoje em dia, gente, nessa discussão do ESG, nessa discussão que a gente está vivendo hoje, que é muito pautada, né, nos negócios fazerem algo de bom para o mundo, fazerem algo positivo, trazer impacto. Isso está nas narrativas de vários negócios, vários setores. Isso está nos indicadores, nos compromissos públicos, nas metas. É uma discussão muito mais pragmática, não é uma discussão mais inspiracional. Olha só, a empresa vai contribuir. Não, veja bem, a gente vai ter uma meta de diversidade, a gente vai ter uma meta de descarbonização, a gente vai ter uma meta de eficiência hídrica, a gente vai ter metas, compromissos públicos auditáveis, né, que vão passar pelo escrutínio da sociedade, e a gente vai conseguir, de fato, entregar valor para o mundo e para a sociedade. Então, não é somente mais valor para mim, é valor para quem está ao meu entorno, ou seja, os meus stakeholders, aqueles que fazem parte da minha atuação, a comunidade em que eu estou, os clientes em que eu me relaciono, o poder público, os reguladores, os fornecedores, as ONGs, organizações sociais e todo mundo que faz parte desse ambiente. Então, é o que a gente chama, né, do System Value, uma visão de sistema em que as empresas estão contribuindo para, de fato, a gente ter um mundo com um impacto positivo socioambiental melhor. Óbvio que não tem, assim, almoço grátis, esse movimento está em transição, tem muita empresa que só pensa em lucro e ponto final, tem muita gente que só pensa em lucro e ponto final, mas uma boa parte do ambiente empresarial global tem movimentado essa agenda para atender às expectativas dos stakeholders e jogar um jogo mais positivo, com mais impacto, com mais, né, legado sustentável para os próximos anos. Então, não somos perfeitos, estamos mudando, tem muito problema para resolver, mas estamos num ambiente de transição muito interessante nos últimos anos. Então, essa é um pouquinho da nossa história, que é importante para a gente conectar com a discussão do ESG. Então, o que de fato o ESG conversa com esse panorama? O ESG, galera, nada mais é, né, tem várias discussões aí, né, mas no meu entendimento, nada mais é do que uma lente para a gente olhar a sustentabilidade aplicada aos desafios da humanidade. Então, quando eu pego lá o tema
ambiental, social e governança e coloco no mesmo prisma, as companhias, elas estão criando basicamente 3 visões. Uma visão que é o guidance, que é o longo prazo, eu estou olhando o futuro. Qual é o meu compromisso? Qual a minha meta? Por exemplo, quando o Pacto Global, esse ano, na Bolsa de Valores, lançou vários compromissos e metas de saúde mental, e está mobilizando milhares de empresas no Brasil, o Pacto Global está colocando o dedo na ferida de um tema que ninguém falava. Ninguém falava de saúde mental 2, 3 anos atrás nas empresas. É um tema novo. E agora o Pacto Global colocou meta. E as empresas estão se comprometendo e vão ter que reportar o progresso, a evolução, vão ser auditadas frente às metas. Então, não é um jogo de inspiração, é um jogo pragmático. Assim como tem discussões de descarbonização. O Pacto Global colocou lá uma meta de descarbonização, uma meta de transparência, né, nas empresas de governança. Então, são metas de longo prazo, né, são movimentos pragmáticos que estão mobilizando as empresas no mundo inteiro. Só que, debaixo desse movimento, eu tenho os eixos de gestão, que é o meu dia a dia. Então, é mais o meu médio prazo. Então, as empresas no mundo inteiro, elas estão desdobrando projetos, iniciativas, e aí entra uma jogada muito interessante. Como é que as empresas vão chegar em 50% de mulheres na liderança? Como é que as empresas vão entregar esses compromissos e metas? Elas precisam de ajuda. Elas precisam de organizações que conheçam os desafios na ponta, que saibam lidar com esses ecossistemas. Então, os negócios socioambientais, eles podem ajudar muito essas grandes empresas a entregar esses resultados. Por exemplo, eu vou ser uma empresa com aterro zero, com lixo zero. Eu vou ser uma empresa que vai ter economia circular. Eu vou ser uma empresa, né, que vai gerar eficiência no meu uso da água. Tudo isso as empresas não sabem fazer. Não é o core delas, não é o coração do negócio delas. Elas não sabem. Então, elas precisam de ajuda dos especialistas, das organizações socioambientais, dos ativistas, né, das pessoas técnicas que vão prover soluções, os inovadores que vão trazer soluções disruptivas mais velozes, mais rápidas, porque as grandes companhias que estão atuando com ESG geralmente são lentas. Só que elas têm estrutura, têm dinheiro, têm expectativas, têm gestão, e elas querem dialogar, elas querem aprender. Então, tem uma oportunidade gigantesca pelos próximos anos desse diálogo. E, por fim, galera, tem uma etapa aqui de sustentação. A gente está vivendo uma transição cultural, são novos termos, são novos repertórios, são novas conjunturas que estão vindo para influenciar todo um mercado. Como é que eu vou trabalhar biodiversidade? Como é que eu vou trabalhar os meus ativos das minhas operações? Como é que eu vou, de fato, avançar esses temas? Eu preciso conhecer, eu preciso ter letramento, repertório, eu preciso saber, eu preciso viver exemplos práticos. Então, tem um movimento muito forte de sustentação cultural no curto prazo que está influenciando muito a agenda do ESG. Então, se eu pudesse resumir o panorama do ESG hoje nas empresas, né, globalmente, está todo mundo correndo atrás, então, de uma visão de longo prazo, só que precisa entregar de maneira consistente o médio prazo, de fato, a evolução desses compromissos e metas em que eu não sei fazer, eu preciso aprender com alguém que saiba, e eu preciso de um aspecto de repertório, porque é uma transição de modelo mental em que antigamente eu não estava preparado, eu preciso estar agora preparado com a minha liderança, com o meu time, com a galera que está na empresa, para a gente avançar. Poxa, teremos sim metas de negros na liderança, por que não? Poxa, mas antigamente não tinha, mas agora vai ter. E aí as pessoas têm que se preparar, têm que entender a importância. Puxa, mas por que tem que ter isso aqui? Estou favorecendo? Não, estou criando uma cota? Puxa, já cria uma série de resistências culturais balizadas no modelo mental antigo, ultrapassado, né, preconceituoso, com racismo estrutural. Então, a gente precisa superar, transitar culturalmente esse paradigma, e aí tem um movimento de sustentação muito importante para a gente fazer junto. E aí, por fim, gente, para eu acabar aqui, dar espaço para a querida Gra comentar com vocês, todo esse movimento, pessoal, ele cria oportunidades. Então, uma oportunidade que a gente está vendo
é o acesso aos mercados. Então, o ESG traz novos mercados. Vamos dar exemplo aqui. O mercado plant-based, mercado, né, veganos, vegetarianos, hambúrguer feito de plantas. Cara, explodiu esse negócio. Para quem vai, né, sei lá, puxa, vou no supermercado, não, agora tem um negócio aqui que é feito de plantas, antigamente não tinha. Esse mercado explodiu. E aí as pessoas, elas querem experimentar, elas querem ter uma vida mais saudável, quero ter, puxa, que legal, será que eu posso evitar o consumo de carne, talvez? Puxa, legal, tem um produto novo, tem uma opção nova, baseado em aspectos socioambientais, que trazem um impacto melhor para o planeta. Então, acesso a mercados é uma oportunidade, acesso a capital é a segunda oportunidade. O movimento de finanças sustentáveis explodiu. Eu tive a oportunidade de fazer um movimento aqui no Brasil, que foi um dos primeiros movimentos, né, de cadeia de valor sustentável balizado num empréstimo. Então, um empréstimo de 150 milhões de dólares que saiu no valor, na Exame, balizado, né, em cadeia de valor sustentável, em cadeia de valor rastreável, né, com compliance e tudo mais. Então, esse movimento é um movimento de acesso a mercados socioambientais. Então, tem muito dinheiro no mundo, né, para a gente atrelar indicadores, metas que vão ajudar a subir essa barra socioambiental que nós precisamos para a gente gerar mais impacto positivo. Terceiro fator, eficiência. Então, de novo, vou mudar a minha matriz de água, vou mudar a minha matriz energética. Então, eu vou tirar petróleo, vou colocar biomassa, vou colocar energia solar, energia renovável, eólica. Tudo isso é eficiência. Então, o aspecto socioambiental é importante, mas ele vem carregado de um aspecto de competitividade, que é uma tração importante para as companhias no mundo inteiro. Então, de que maneira que eu vou equacionar, né, uma tecnologia nova como energia eólica? Puxa, legal, mas ela tem que ser competitiva, em termos socioambientais e, ao mesmo tempo, em termos econômicos. E isso está acontecendo muito forte em diversos mercados. Por exemplo, a gente está assistindo aí o começo dos mercados de carros elétricos. Daqui a pouco vai explodir, daqui 5 anos esse negócio está bombando, infraestrutura aqui, ali e tal, a gente vai viver essa transição. Já está acontecendo o começo desse movimento. E, por último, um aspecto cultural, né, que é o aspecto das pessoas. Ninguém quer mais trabalhar em lugares que não acredita, que não tem propósito, que não tem uma coisa bacana, que não aprenda coisas novas. Poxa, eu quero estar num lugar legal, que faça alguma coisa boa para o mundo. Eu não vou aceitar estar num lugar que não me deixa feliz nesse sentido. Obviamente que todo mundo tem seus desafios aí financeiros, seus compromissos, mas no final do dia, poxa, eu quero estar feliz. Então as empresas estão pensando muito nisso. Como é que eu atraio, retenho, desenvolvo talentos focado em temas socioambientais? E as pessoas não aceitam qualquer coisa. Não adianta eu ficar contando historinha bonita, né, e postar nas redes sociais. Eu preciso ter lastro, robustez. Eu preciso ter algo de verdade para reter as pessoas. Então, essa discussão, galera, mudou completamente. Alguns anos atrás, tinha muita coisa que era só história bonita. Hoje em dia, né, quem só conta história bonita não está parando muito de pé, está sendo muito criticado publicamente, né, nesses esforços. Então, um breve mapa aqui para vocês sentirem um pouquinho das oportunidades e conectarem com os desafios socioambientais em diversos temas. Biodiversidade, reciclagem, engajamento comunitário, né, avanço das mulheres ou outros grupos na liderança. Então, tem muita coisa legal para a gente fazer juntos com as organizações, né, socioambientais. Então, é isso. Super obrigado. Né? Papinho rápido aqui, que eu quero escutar muito a grade, depois quero bater um papo com as perguntas de vocês. Valeu, gente. Joia, obrigada, Orlando. Nossa, já tem assim vários pontos, né? Eu vou fazer uma organização lógica, né, do que você comentou, né, a partir de alguns slides que eu separei para depois a gente poder dialogar com o grupo. Aqui a gente está com um grupo grande, e ao mesmo tempo eu dialogar com você, porque eu acho que você traz uma riqueza, né, de experiências e de um olhar de grandes corporações. E aqui eu vou falar, então, desse novo formato organizacional. Eu também vou compartilhar aqui uns slides.
Bom, o que o Orlando, né, nos coloca, né, que eu acho que a gente faz parte desse sistema, né, de que o nosso sistema realmente ruiu, assim, ou seja, a gente precisa se reinventar, né, e isso ele é de uma certa urgência, né, que a gente já está atrasado. Mas, claro, a gente vê um movimento, né, em curso, onde a gente parte daquela visão, né, que o Orlando comentou, de shareholder, né, onde você privatiza ganhos e você só externaliza perdas, e onde as empresas elas não se veem como parte do problema, né? Elas olham para o problema, né? E ao olhar para o problema e não se responsabilizar, foi isso que aconteceu durante a primeira e segunda Revolução Industrial. Quer dizer, só vai ser mesmo, né, a partir da década de 80, mais fortemente na década de 90, onde a gente começa a discutir o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, a gente começa a discutir a responsabilização e também quem é que vai fazer parte da solução. Então, nesta reflexão, particularmente com a Eco 92, você começa a fazer uma abertura e um convite, né, onde você vai acionando todos os atores para convocá-los para a construção de solução. E, obviamente, as empresas, ele é um ator fundamental, né? Todas as ações de responsabilidade social corporativa, por mais que tenham sido iniciadas, particularmente na década de 90, não foram suficientes para a gente minimizar os problemas já existentes anteriormente, né? Muito pelo contrário, né? A gente só ampliou essa desigualdade, né? E, portanto, a gente vem, ao longo dessas 3 décadas, né, criando muito mais mecanismos, né, para que a gente possa pressionar mudanças, particularmente dos atores produtivos, né? No caso, as empresas. Mas o que é o bom dessa história, né? É que a pressão para a mudança ela também está sendo endógena, ou seja, dentro deste próprio grupo, né, a gente vê por parte de investidores, por parte de líderes executivos, essa vontade de mudar o sistema, né? Este é o lado positivo, né? O lado negativo é que precisa mudar muita coisa, né? Ou seja, então a gente está num ritmo onde ele é insuficiente para dar conta de toda a nossa problemática. Mas a gente está nesse momento, né, de redefinição de um capitalismo, né, onde a gente tem diversos movimentos, né, seja o capitalismo consciente, seja de empresas B, seja de movimentos internacionais, como o próprio Pacto Global, né, onde já está posto, né, que, de fato, né, algo precisa ser feito, e a gente, então, entra aqui com o ISD, onde vem da próprio mercado financeiro uma pressão mais efetiva, né? E quando entra o mercado financeiro, a gente sabe que talvez aí a pressão para mudar pega no gargalo mesmo das empresas. Então, este é um momento oportuno, né? Que poderia ter vindo de forma espontânea, a gente não precisaria chegar onde chegamos, mas, infelizmente, chegamos nesse panorama de muita desigualdade. Nesse momento de total desigualdade, onde você quer repensar o próprio sistema, vão surgindo novas organizações que, de alguma maneira, não se veem como organizações da sociedade civil, ou seja, aquelas que têm como intencionalidade a geração de valor socioambiental, e nem tampouco se veem como uma organização tradicional, como Orlando falou, que tem como drive primordial a geração de valor econômico. A gente está convivendo hoje num momento onde a gente tem aquilo que a gente vai chamando de hibridização do sistema, ou seja, existem já organizações, o próprio Orlando falou que, né, com o próprio movimento do Yunus, mas isso não só apenas pela filosofia do Yunus, em um movimento internacional, e a gente tem que aí fazer um destaque para os jovens, né, que começam a questionar as empresas tradicionais e começam a ter muito mais interesse em criar os seus próprios empreendimentos, tendo a intencionalidade de contribuir efetivamente para a resolução de problemas socioambientais e, ao mesmo tempo, né, também ter uma sustentabilidade financeira. Talvez não com aqueles olhares de você ter um retorno financeiro
enorme que pautava o mindset anterior, mas sim conseguir, de fato, né, ser recompensado financeiramente pela sua ação. Então, hoje, já é posto que a gente convive com organizações híbridas, e onde também as próprias organizações da sociedade civil também vão buscando alternativas de geração de renda. As empresas tradicionais, pressionadas por movimentos de, como o próprio Orlando falou, de diversos stakeholders, inclusive na conquista de talentos, né, que começam com muito mais informações, começam a identificar se vale a pena ou não entrar naquela organização, qual que é o propósito dela, eu me vejo naquela organização, eu quero realmente colaborar para mais uma maionese, para mais um produto que não tem nenhum tipo de preocupação, né, em termos nutritivos, em termos de chegar em mercados que precisam. Então, você começa a ter os colaboradores também questionando, a gente tem um mercado financeiro avaliando essas organizações por aquilo que elas fazem. Então, há uma pressão, né, de fora e de dentro para que você possa, então, pensar em introduzir métricas também socioambientais. Então, acho que este gráfico ele mostra muito o que a gente vê hoje em dia. Então, é um convite hoje, como o próprio Orlando falou, de muita colaboração, onde organizações que já nasceram, né, híbridas, né, e já no seu DNA, elas de fato atuem talvez em cadeias de valor, né, dessas grandes corporações que vão sendo transformadas de uma maneira, né, mais lenta, né? Porque como que a gente vai modificar, né, um grande elefante? Não adianta, se são movimentos que são mais lentos do que a gente gostaria, mas ainda bem que elas estão acontecendo. Então, a gente vê hoje o nosso sistema, ele é, né, uma cartografia dessas várias tipologias de organização, né? Eu, como economista, adoro um gráfico, né? Então, eu não poderia deixar aqui de mostrar que hoje a gente tem empresas tradicionais, né, cuja métrica e o olhar é meramente econômica, mas a gente vê muitas organizações tradicionais que foram, de forma coerente, introduzindo, né, iniciativas muito interessantes de responsabilidade social corporativa, de práticas de sustentabilidade, e já dialogam muito fortemente com essa lente de ESG. A gente vê negócios com impacto socioambiental positivo que já nasceram assim e estão ampliando a sua atuação. A gente vê um mercado grande de investidores, fundos de investimento de impacto, direcionando e buscando esse tipo de organização. A gente vê negócios inclusivos que já nascem e são criados por populações que foram historicamente minorizadas, né? E a gente vê aqui muitos negócios da floresta, negócios comunitários, negócios formados por população negra, né, por mulheres, enfim, a gente vê muitos negócios inclusivos, né, que, de alguma maneira, por você criar essa oportunidade de venda de produtos e serviços e a geração de renda como algo que reverte e ajuda a você sair de uma situação de pobreza. E, claro, a gente convive com organizações da sociedade civil que sempre, de fato, tiveram o drive da geração de valor socioambiental. Então, a gente vê essas diversas possibilidades de geração de valor socioambiental e de potencial impacto socioambiental, né? Entendendo esse impacto socioambiental como transformações de longo prazo, como o Orlando falou, né? Que envolve pessoas, planetas, sistemas. As transformações socioambientais, elas de fato podem ser positivas ou negativas. Nesse caso, a gente só está preocupado, obviamente, com as positivas, e a gente está tentando fazer com que não exista mais as negativas, ou que a gente, mais do que mitigar, a gente adicione, né? Então, é aquele aspecto que o Orlando falou da regeneração. Como que eu posso criar organizações preocupadas com a regeneração? Então, a gente tem hoje essa tipologia de negócios regenerativos. Claro que todo impacto ele pode ser intencional ou não. No caso de negócios socioambientais, ele é intencional. Ele não é só uma externalidade negativa, positiva. Ele é alguma coisa que eu
identifico e eu monitoro se, de fato, eu consegui aquilo que eu estava planejando. E, claro, para isso é muito importante essa conversa, esse diálogo com diferentes perspectivas de diferentes stakeholders. Se a gente pensasse em algumas categorias, né, de impacto socioambiental, a gente tem claramente 10 categorias que a gente percebe que existem possibilidades de você criar negócios socioambientais. Negócios socioambientais que, de alguma maneira, ampliam o capital físico. Essa ideia de capital vem muito do Banco Mundial, né? E aqui eu só organizei com algumas outras categorias que não eram, de alguma maneira, didaticamente colocada em materiais do Banco Mundial, mas a gente amplia, né? A gente quer desconstruir a ideia que a geração de valor, impacto social, ela é sinônimo simplesmente de ampliação de renda. Não é só assim que a gente percebe isso, né? Isso é uma visão míope, né? Se a gente resgata autores, né, como Amartya Sen, do economista Amartya Sen, que mostra que a pobreza ela só existe quando não há liberdade de escolha, né? E como que a gente pode ampliar o desenvolvimento de um território, de uma população, ampliando o seu capital físico, né, dando acesso à moradia, acesso a bens duráveis, à regulamentação fundiária. Você pode contribuir aumentando o capital produtivo, acesso a bens de produção, de trabalho, inserção em cadeias de valor. Você pode contribuir para o desenvolvimento diminuindo os custos de transação, porque a gente sabe que as pessoas mais pobres, elas pagam uma penalidade por ser pobre. Existe um conceito em economia que é poverty penalty. O simples fato de eu ser mais pobre, eu pago bens mais caros, né? Eu tenho mais dificuldade de troca, o deslocamento para a compra de produtos ele é mais difícil. Então, o fato de você ter acesso a fontes de financiamento, de eliminação de intermediários, essa é uma forma de você ajudar na diminuição de custos de transação. Eu também contribuo para um desenvolvimento ampliando o capital humano, dando acesso à educação, a serviços de saúde, a uma alimentação saudável, mas também não dá hoje para a gente falar na nossa sociedade se eu não contribuo com o aumento do capital natural, né? Com a ampliação da conservação da biodiversidade, com o aumento de serviços ecossistemas, com a ampliação de uma economia de baixo carbono, como o próprio Orlando falou, ampliando alternativas de fontes de energia renovável, com tecnologias limpas, e que eu trabalhe para uma economia circular, né? Por meio de reuso de materiais, de gestão de resíduos sólidos, têxtil. Mas, para além dos fatores objetivos, também há de se pensar nos fatores subjetivos, né? Da importância que eu tenho para um desenvolvimento territorial, de ampliação do capital social, de você pensar em alternativas que aumentem a cidadania, de dar identidade profissional, de reconhecimento de direitos, da consciência ambiental, de dar espaço de fala para populações que foram minorizadas, né? Um espaço de empoderamento e protagonismo. E, claro, a gente já está comprovado que quando a gente amplia o capital cultural, o processo de tomada de decisões, a visão sistêmica das pessoas, elas ampliam, né? E dá o sentido de pertencimento, de valorização das tradições, de fortalecimento de vínculos do território, de resgate da história, de eu valorizar o produto daquela minha região, quer dizer assim, então você vai... Esse sentido de pertencimento e de valorização das tradições é fundamental para que a gente possa desenvolver um determinado território. Então, pensando nesse aspecto, né, quando a gente fala de negócios socioambientais, são todos os tipos de empreendimento que, de alguma maneira, intencionalmente e diretamente, contribuem para alguma daquelas categorias que eu mencionei anteriormente, né? Então, aqueles que, de fato, pensam assim, eu existo para realmente, né, poder contribuir para a ampliação do capital natural e para o capital cultural, né? Assim, então, e como que eu faço isso?
por meio da venda de determinados produtos e serviços, né? Então, eu posso, essa intencionalidade ela é importante, mas, claro, a forma de gerar também pode ser indireta, né? Onde, por exemplo, você pode inserir na sua cadeia de valor pequenos produtores, né? De você pensar como que eu posso, né, dar vazão a produtos de pequenos produtores, né, que estão numa cadeia da sociobiodiversidade, e eu ajudo a escoar essa produção. A gente não está falando aqui de empreendimentos que, de alguma maneira, geram valor socioambiental apenas como efeito colateral, né? Assim, então, a gente está aqui muito mais preocupado em estimular mais empreendimentos que, intencionalmente e diretamente, elas ajudam a ampliar os capitais tão necessários para tirar determinada população da miséria e, ao mesmo tempo, a gente fazer uma conservação da biodiversidade. Para isso, já existe, e aí eu vou encerrando nessa nossa conversa inicial, já um ecossistema de negócios socioambientais, que é do Instituto Cidadania Empresarial, que existe, sim, um grupo enorme, né, de financiadores, né, de fundos, e a gente vê antes muito de nicho de investimento de impacto, mas hoje a gente já vê grandes bancos que estão direcionando recursos para justamente essas organizações ou grandes corporações que efetivamente apresentem iniciativas sérias de ESG. Então, muitas, como o próprio Orlando comentou, grandes corporações, né, que estabelecem metas ousadas, né, fruto da pressão de conselhos de administração, elas precisam, né, elas necessitam, para atingir essas metas, elas poder fazer parceria com negócios socioambientais. Então, se a gente vê, por exemplo, um caso de uma mineradora que, de alguma maneira, contrata, né, por exemplo, Belterra, que faz a parte de regeneração, de plantio, junto com pequenos produtores na Amazônia, vai ajudar esta grande corporação a chegar às metas que foram bastante ousadas, né, de metas florestais. Então, a gente vê essa possibilidade desta colaboração. Para isso, a gente tem várias organizações e atores intermediários, né, que ajudam no fomento deste ecossistema, e, claro, a gente vê aqui uma oferta de capital, né? Então, aqui é um convite para que não é só dentro da iniciativa privada que a gente vai resolver os problemas da sociedade. Aqui a gente precisa do fortalecimento das organizações da sociedade civil, que já fazem um trabalho incrível, a gente precisa de políticas públicas, né, direcionadas. Então, a gente está aqui num momento, né, bastante específico da nossa história, né, que a gente imagina que possa melhorar, né, a partir desse final do segundo semestre, pós-eleições, onde a gente tenha uma visão muito clara e uma preocupação séria, né, no campo socioambiental. Então, a gente tem já um ecossistema posto, né, e o que a gente precisa é fomentar mais essas iniciativas e, claramente, a gente poder oferecer alternativas para grandes corporações, para que elas também não corram o risco de um greenwashing, de um social washing. E como elas podem não incorrer nessa armadilha? Elas criando parcerias com empreendimentos sérios, né, que conhecem essas problemáticas e podem dar soluções e atuar como parceiros de grandes corporações, né? Então, aqui a gente vê oportunidades, né, para empreendimentos socioambientais, a pressão para que essas grandes corporações, elas genuinamente mudem, né, o seu mindset, quer dizer, que o valor, né, e a cultura de um olhar socioambiental seja introjetado dentro dessas corporações, é aquilo que o Orlando comentou, quer dizer, tem metas ousadas de longo prazo e eu tenho que fazer a gestão do médio e do curto prazo. A gente sabe que isso nem sempre ela é coerente, né? Às vezes as metas de médio, de curto prazo, elas têm um drive mais econômico e às vezes não dialogam com as metas de longo prazo, né? Então, a gente está num momento ainda, né, de muita dissonância cognitiva dentro das grandes corporações, né? E aí, claro, vai também de nós, né, sermos agentes de mudança nas organizações que nós estamos, né? Certamente o Orlando
faz isso na sua organização. Eu, como docente e educadora, faço isso formando também jovens e gestores para que provoquem essas mudanças dentro das suas corporações. Então, acho que eu encerro por aqui, né, dizendo que a gente tem vários desafios, né, para que a gente possa aumentar o número de negócios de impacto, da gente ter um ambiente mais favorável a finanças sociais, a gente já vê mais abertura de bancos de desenvolvimento, como o BNDES, para que a gente possa ampliar a oferta de capital e a gente fortalecer organizações intermediárias, aceleradoras, incubadoras, né, no fomento de organizações, de negócios socioambientais. A gente vê ainda uma concentração muito no Sul e Sudeste, mas a gente já começa a ver alguns movimentos muito interessantes daquilo que a gente está chamando de meso-organizações, de organizações que agregam diversas organizações. Na região norte, particularmente na Amazônia, né, a gente tem um movimento do PPA muito interessante, né? Então, a gente, assim, eu sou bastante otimista aqui, né? O irmão do Cláudio Pada, o José Pauda, sempre me ensinou com uma frase que ficou para mim, marco de 10 anos, que ele diz: vamos deixar o pessimismo para dias melhores, né? Então, eu sou otimista nesse momento para que a gente já vê exemplos muito interessantes de negócios de impacto que estão conseguindo, né, ampliar o seu impacto, e a ampliação do seu impacto não é só num crescimento orgânico, existem várias outras formas de você influenciar políticas públicas e de você ter outros mecanismos, né, de obtenção de recursos, né, seja por debentures sociais, a gente tem green bonds, a gente tem, né, alguns negócios que criam franquias socioambientais, então a gente vê formas diferentes de você escalar, e a gente já vê esse movimento, mas a gente precisa mais, né, negócios socioambientais. Então, acho que esse era um pouco o que eu queria comentar. Aqui estão os meus dados de LinkedIn, para a gente continuar, eventualmente, extrapolar o nosso webinar. E agora a gente fica um pouco nessa conversa, nesse diálogo com vocês, né? Aqui eu acho que a gente tem já algumas perguntas, né? E eu acho que a gente pode aqui dialogar, eu e o Orlando, né? Eu vou passar algumas, eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas, Orlando, e aí eu vou direcionando para você, e algumas eu pego, e outras a gente comenta junto, e até o Badi, que está comigo, a gente já pode até entrar na jogada, Badi, porque tem algumas questões de formação. Eu acho que eu vou pegar para você, Orlando, enquanto eu vou lendo as que estão aqui, o Sérgio Mariama, ele pergunta, considerando o aspecto da governança, né, qual o maior desafio a ser transposto e como aumentar a velocidade junto a empresas médias e grandes? Aí, se você quiser fazer esse comentário, eu vou fazer mais. Muito bom, obrigado pela pergunta. Bom, eu vejo dois grandes desafios de governança. Primeiro, as empresas de todos os setores, todos os países, de qualquer porte, assim, elas estão se organizando, de certo modo, para atender essas expectativas novas, né? Algumas têm mais estrutura, mais dinheiro para isso, outras têm menos. Mas, de qualquer maneira, está todo mundo se organizando no aspecto governança, né? Se organizando na sua gestão do seu negócio para fazer isso se conectar. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um projeto, né, focado para pequenos empreendedores, pequenos e médios. E nesses pequenos e médios empreendedores, o aspecto de sustentabilidade está entrando muito forte pelo consumo. Então, salão de beleza, por exemplo, que as pessoas querem ter lá, né, um shampoo diferente lá, né, com aspectos da biodiversidade e tal, que seja vegano e tal, que tenha uma certificação, uma rastreabilidade. Aquilo tem um valor para aquele público, num salão de beleza, né, do Brasil. Esse é um caso isolado, um caso simples, mas ele pode ser, na verdade, replicado em várias realidades do pequeno empreendedor. Isso também é governança, se preparar para isso. Quando a gente pega no aspecto maior de grandes companhias, né, tem dois grandes desafios. O primeiro, de que maneira que a gente tem mais transparência? Transparência é um tema fundamental. E para ter transparência, você precisa ter a forma como você é transparente.
Então, a gente está vendo aqui a intensificação de parâmetros internacionais que já são utilizados há muito tempo, mas agora ficaram cada vez mais relevantes. Por exemplo, o GRI, né, o Global Reporting Initiative, para relatórios de sustentabilidade anuais. O GRI ele sempre foi importante há 30 anos, só que agora ele ganhou uma atração muito maior. Tem também a SASB, que é uma organização europeia que dá os parâmetros de transparência para alguns mercados de capital, que isso impacta os índices, por exemplo, de ESG em bolsas de valores no mundo inteiro. Então, esses aspectos de transparência, eles são importantes. Por quê? Cada vez mais a gente tem acesso à informação de qualidade a tempo real, e a gente precisa, de fato, né, ser transparente, porque o consumidor quer, porque o cidadão quer, porque a sociedade quer, ela pressiona. Então, o grande desafio de governança é sermos cada vez mais transparentes na nossa forma de atuar. Segundo desafio é quem me diz que eu, de fato, sou transparente? Além dos parâmetros, tem a questão das auditorias externas, né? Tem os parâmetros internacionais de auditoria. Então, o que está muito bombando, estou vendo acontecer em vários lugares, é o seguinte, a empresa definiu compromissos e metas. Puxa, mas quem que auditou isso para, de fato, saber que é ambicioso? Que, de fato, naquele mercado faz sentido, é material, de fato, é algo que faz sentido, que é relevante. Então, está explodindo o mercado de auditoria, de external assurance, de, né, uma visão externa, de uma segunda opinião, que sempre aconteceu mais no mercado financeiro, mercado de contabilidade, balanços financeiros, sempre existiu, só que agora ele está transitando para o mercado socioambiental, que é quem está dando os carimbos, que de fato aquela informação é fidedigna, faz sentido, ela é madura para ser compartilhada. Então, acho que a governança, quando a gente pega no nível do pequeno empreendedor, vai ser mais o nível de como que eu faço a gestão do meu negócio de fato, porque ele vai ter menos estrutura, recursos, mas quando a gente pega em termos de médias e grandes empresas, é de fato a transparência e a auditoria desses impactos socioambientais. Então, acho que a governança está muito focada nesses temas hoje em dia. E há uma pressão, quer dizer, quando eu me insiro dentro de uma cadeia de valor, eu ser pequeno e médio, eu vou sendo cobrado por determinados protocolos, né, e requisitos que este grande também começa a me empurrar, né? E se, claro, o sarrafo começa a ficar mais alto, eu começo tendo que me adequar a determinados tipos de regras, né? Que por um lado também é positivo, porque eu vou também me questionando, né? Então, assim, quando você pega uma cadeia da Danone, da Nestlé, ela vai de alguma maneira, né? Primeiro, privilegiando determinados tipos de fornecedores que ajudam de fato a ela a cumprir as suas metas, né? E também vai exigindo determinados tipos de padrões de transparência, né? E de protocolos desse pequeno e dessa média, né? Então, acho que a gente vê um efeito, um círculo virtuoso nesse aspecto. No ponto de vista das grandes, a gente já começa a ter uma formação melhor de conselheiros, né? A gente tem algo onde você está trazendo o debate, né, dessas minorias, como a gente vê assim, cada vez mais, a gente tem uma exigência maior de ter conselheiros negras e negros, né, de mulheres, né? A gente sabe que essa diversidade ajuda, já é comprovado, né, que aquelas organizações que tenham no seu corpo de colaboradores e de gestores mais mulheres, elas têm o EBITDA, né, muito maior, né, e são muito mais inovadoras. Isso também é um reflexo de conselhos, né, onde você tem um conselhos diversos. Então, a discussão de governança, Sérgio, realmente ela é fundamental, né? E hoje o trabalho de uma formação de conselheiro que vai cobrando mais dessas organizações. Aqui tem uma pergunta do André, e o André aqui nos provocou de bastante forma, né? Eu agradeço muito as suas colocações daquilo que é do ponto de vista de formação de profissionais. E eu, por exemplo, eu que sou professora de universidade, de graduação, mestrado, doutorado, e você traz também a preocupação, né, com a fase anterior, né, de ensino médio. Eu diria que dentro da universidade, eu acho que os meus próprios alunos têm cobrado isso, então acho que já vem algo
que é debatido nas escolas, a gente vê abertura de escolas públicas. Eu tenho uma disciplina que chama Inovação Social na Prática, onde os alunos da USP são tutores de alunos de ensino médio para eles estruturarem negócios socioambientais. Então, isso é muito bacana, porque eles, os próprios alunos de ETECs, identificam determinadas problemáticas socioambientais e os nossos alunos ajudam a eles estruturarem um negócio, né? Então, a gente vê, mas, claro, isso é para o Brasil inteiro? Não, não é para o Brasil inteiro. A gente ainda está, assim, ainda engatinhando. Mas um lado positivo, André, eu faço parte e ajudei a criar uma rede de acadêmicos voltados para a temática de empreendedorismo social. Em 2014, a gente mapeava, a gente era muitos em poucos, talvez 20 professores que, de fato, trabalhavam mais efetivamente. Hoje, nós somos em 140 e a gente tem no Brasil inteiro, né? Existe este programa, quem quiser, é Programa Academia do Instituto Cidadania Empresarial. E aí você, André, faz uma pergunta relacionada ao agro, né? E aí, Orlando, talvez você que atua numa empresa de agro, né? Talvez você possa comentar, quer dizer, assim, eu acho que há um questionamento mesmo, eu acho que ele é um setor fundamental, né? Que a gente não questiona a sua importância, e, ao mesmo tempo, a gente pode, sim, ter orgulho de algumas organizações que seriamente estão fazendo um trabalho interessante e outras não, né? Então, não sei se o Orlando quer fazer algum comentário Claro. de como você vê o agro, né? Considerando que você está envolvido nisso. Muito bom. Eu acho que é um tema que tem elementos, né, contraditórios, né? Você colocou bem aí, Gra. Acho que, a depender das cadeias de valor que você vai, das organizações em que você atua, tem elementos contraditórios. Mas tem um fato relevante que é o seguinte, hoje em dia, né? Quando a gente olha 2050, quando a gente projeta 2050 crescimento populacional, a gente vai estar falando aí de cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta, né, projetados aí para os principais índices, né, públicos, né, Banco Mundial e tudo mais. Nesse movimento de crescimento populacional, a gente precisa de comida, precisa de alguma forma se alimentar, produzir alimentos que vão abastecer essas 10 bilhões de pessoas. Hoje, a tecnologia potencial, escalável, produtiva, com eficiência, que pode trazer esse movimento, está muito nas cadeias produtivas do agro brasileiro, em grande parte. Obviamente, com N problemas da monocultura, problemas de gestão de solo, problemas de convivência. Então, o que a gente tem percebido é que tem uma transição de convivência do ecossistema com as organizações. Então, por exemplo, né, quando a gente pega o sistema agroflorestal, SAF, né, o sistema agroflorestal é uma proposta de convivência. Então, eu vou produzir de maneira que eu preserve, que eu conviva, que eu gere resultado, que eu gere, né, de maneira com mais equilíbrio e resultado. Quando a gente olha, tem várias companhias, né, atuando com sistemas agroflorestais, trazendo oferta de alimentos saudáveis, nutritivos, rastreáveis, transparentes, para alimentar de fato as pessoas. Então, eu acho que essa cadeia de valor é uma cadeia central para a humanidade, a gente precisa dela. O como a gente vai fazer no futuro, a gente tem muito a melhorar, de fato, no movimento de melhores práticas socioambientais, e tem um elemento fundamental que eu estou vendo acontecer muito forte, que conversa com governança e tem tudo a ver com ESG, que é o movimento de rastreabilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, as cadeias bovinas, né, quando a gente pega as cadeias de grãos, tem uma pressão internacional por rastreabilidade, para a gente ter um papel protagonista em evitar, por exemplo, o desmatamento, chegar em desmatamento zero e reverter essa lógica, né, e gerar oferta de novas, né, recuperação de biomas, do mais de áreas degradadas. Então, tem todo um movimento de rastreabilidade. Então, por exemplo, o mercado europeu é um mercado que eu converso bastante semanalmente com várias empresas da Europa, né? No mercado europeu, aquelas empresas, elas querem saber muito sobre a rastreabilidade. Então, elas querem, por exemplo, colocar blockchain nas cadeias de valor. Então, eu estou inserido em projetos de blockchain na cadeia de valor, eu estou inserido em projetos, né, de transparência de dados na cadeia de valor, eu estou envolvido em projetos, por exemplo, de certificações socioambientais baseados em terceira parte. E aí tem vários compromissos setoriais
de ser 100% sustentável em 2030. Então, o que significa 100% sustentável? Balizado em certificações. Então, por exemplo, a Rainforest Alliance. A Rainforest Alliance é aquele sapinho lá que a gente vê em vários produtos de café, por exemplo, né? E a Rainforest Alliance traz boas práticas socioambientais de maneira auditável, de maneira certificada por terceira parte, com uma base anual de certificação. Então, assim, ela traz um patamar novo socioambiental e rastreabilidade na cadeia de valor, que isso é cada vez mais pressionado e exigido pelos mercados maduros, que pagam mais por isso. E eu consigo privilegiar o meu produtor para ter melhores práticas e uma melhor convivência socioambiental nas suas produções. Então, esse movimento está acontecendo muito forte, né? Tem vários pontos de melhoria, mas eu sou muito otimista olhando, de um lado, a perspectiva de aumento de demanda de população e crescimento, e de outro lado, o Brasil, como grande ofertante internacional, melhorando as suas práticas, de fato, nas cadeias em que precisamos melhorar, mas já estamos numa transição baseada em fatores de pressão, especialmente dos mercados mais maduros, que pagam mais por produtos mais transparentes, mais rastreáveis. Isso faz total conexão com o ESG na prática. Eu vou aqui pegar, assim, se você pudesse lendo da Sandra, né? Enquanto isso eu vou dando aqui alguns comentários de algumas perguntas bem interessantes, né? Por exemplo, do Tiago, né? O Tiago Catucho, né? Que assim, como que faz os caminhos para diminuir a lacuna entre as empresas que praticam os processos de ESG e os povos extrativistas da Amazônia, né? Esse para mim é a minha linha de pesquisa. Eu estou fazendo parte de um trabalho com o professor Jacques Marcovitch. A gente fala de bioeconomia inclusiva. Não tem sentido falar em bioeconomia se não é para gerar mais valor para a população de lá. E pensar nessas cadeias da sociobiodiversidade, né, onde você diminui a parte dos intermediários. A gente tem plataformas como Origens Brasil, que eu acho que é um aspecto super importante, que vai conectando corporações que realmente estão sensibilizadas, né? Então, a gente tem essas corporações comprando dessas organizações, né, pequenos produtores, né, que se organizam em forma de cooperativas ou associações, né? Então, acho que há sim algumas possibilidades já em curso, Tiago, né? E para mim eu sou fãzoca do Origens. Para mim, não independe de aquela grande corporação, ela pode estar num movimento maior, pressionado por metas de ESG, mas a gente vê organizações muito sérias que vão respeitando os limites de recursos, a capacidade efetiva dessas associações de produzirem na quantidade que é necessária. Então, acho que eu vejo isso como essas mesorganizações como sendo algo super importante. Aí tem uma outra pergunta da Paula, né? Assim, e também da Paula, que fala muito se a Paula Pantorra, que gostaria de saber a percepção sobre de quem oferece investimento. Você é uma microempreendedora individual e fala sobre ecoempreendedorismo, e sempre que fala, bom, se eu sou uma ONG, né? Eu acho que a gente pode conversar depois especificamente, tem que ver em que portinha você está batendo, né? E eu acho que você poderia ser uma organização da sociedade civil ou você ser uma MEI. O importante é como você está vendendo o seu produto e serviço, né? Mostrando claramente qual que é o impacto que você está gerando, e você tem abertura com organizações que enfim, vão acreditar e vão valorizar a geração de valor socioambiental, independente da formação jurídica, independente de você ser uma associação ou de você ser um MEI, né? Então, eu acredito sim, Paula, e assim, continue, não se desanime com alguns nãos que a gente sempre vai escutar. Mas depois a gente pode dialogar, eu posso passar meu e-mail e a gente pode conversar melhor. E eu queria aqui... Graça, eu posso responder da Sandra aqui, que ela comentou legal, aqui? Isso. Boa. Sandra Severo. Realmente, a pergunta é muito boa, que é BlackRock, né, que é um dos maiores fundos de investimento aí, que todos os anos vem, né, colocando as cartinhas, né,
né, fomentando aí as práticas socioambientais, e recentemente deu a entender que estaria num retrocesso, recentemente na última comunicação. Eles têm mais de $1 trilhão de ativos, né, no mundo, então eles influenciam muito a pauta das organizações internacionais. Bom, o que acontece é o seguinte, de maneira objetiva, a guerra da Ucrânia, a guerra Ucrânia-Rússia e tal, gerou um impacto enorme na discussão energética, né, no suprimento energético mundial, e isso abalou, de fato, o pace da evolução, né, da discussão climática. Isso é claro, assim, quando a gente pega a Europa, ali eles estão rediscutindo, puxa, eu vou usar carvão mineral, porque não tem outra opção, tal. Nós somos muito privilegiados enquanto país de ter água, ter, né, energia eólica, ter não sei o que, energia solar, a gente tem muitas opções, a nossa matriz energética é a mais limpa, mais renovável do mundo, é um negócio fantástico, né? Biomassa e tudo mais. Só que vários países não têm essas opções à mão. Então, o que está acontecendo? É um revés na agenda climática balizado por um fator geopolítico claramente colocado, é uma ruptura, né, que está acontecendo recentemente, essas rupturas geopolíticas. Agora, eu acredito firmemente, assim, para mim não tenho nenhum elemento contrário que a agenda climática não vai ser a grande tônica da década, assim, a grande transição da década é a agenda climática. Quando a gente pega, né, todas as pressões da COP, agora vai ter a COP 27 em novembro no Egito, a gente tem as pressões do SBTI, né, que é o Science Based Target Initiative, focado em metas da agenda climática, a gente tem as pressões do CDP, que é o Carbon Disclosure Project, focado em ratings, né, de emissões de carbono, né, performance das emissões de carbono, a gente tem os mercados regulados de carbono, a gente tem as metas nacionais, a gente tem uma pancada de coisa. Então, eu acredito que esse fator da BlackRock é um fator, né, pontual, é um retrocesso, mas ele é pontual diante da dinâmica geopolítica, porém, a agenda climática, especialmente, ela é muito forte, muito pesada, e ela vai ditar a tônica dos próximos anos, sem dúvida, porque ela é transversal, ela impacta a biodiversidade, ela impacta a água, ela impacta, né, as produções de alimentos, ela impacta tudo. Então, o clima impacta tudo, é transversal, ele tem uma presença, de fato, muito relevante. Então, iremos continuar assistindo o aumento da escalada de compromissos, metas, projetos, iniciativas, né, governanças focadas em agendas de descarbonização, porque é o único caminho. Se a gente estourar lá os 1,5 graus, 2 graus do Acordo de Paris, a gente não vai ter o que comer, a gente não vai ter um planeta para ser habitável, a gente vai ser extinto enquanto humanidade no longo prazo. A gente precisa lidar com esse tema, então ele vai continuar sendo um tema independente do movimento da BlackRock, que foi, de fato, um movimento que abalou um pouco as perspectivas da agenda climática. E assim, Sandra, assim, compartilho da mesma indignação, né? Mas quem está envolvido na área da educação, e se a gente vê a questão do aprendizado de Piaget, às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para a gente poder dar vários passos para frente. Esse processo de aprendizado é uma espiral, né? E eu acho que a BlackRock vai perceber o quanto que isso, né, é um retrocesso. Tá? Então, acho que esse vamos aqui aguardar o cenário, a gente está num cenário bastante complicado, como o Orlando falou, que esse cenário que particularmente afeta todos nós, mas os europeus, com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Aqui, gente, eu estou preocupada com o horário, eu sei que a gente, né, assim, um bom webinar é um webinar de 1 hora, a gente já está com 1h20, mas assim, aqui a gente está super entusiasmado, eu e o Orlando somos entusiastas, né, e a gente queria dar conta de todas as perguntas. Eu queria só aqui, né, fazer um comentário sobre o que a Beatriz Florencio, né, falou sobre, puxa, nossa, né, como que uma empresa privada ela vai ter que, puxa, ajudar no fomento de cooperativas, de associações, assim, como que a gente pode apoiar esses parceiros? Acho que por isso eu junto com a questão colocada pela Ivanete, né, das parcerias
que é fundamental. Assim, muitos da gente vê no apoio a organizações, a formação de cooperativa, a gente tem atuação brilhante de organizações da sociedade civil que já fazem isso, sabem que isso é importante, e então a gente vê o próprio IP, a gente tem o Imaflora, a gente tem o ISA, a gente tem tantas organizações que, de alguma maneira, sabem que o fortalecimento de comunidades passa por elas estarem formalizadas em associações ou em cooperativas, porque elas vão ter acesso a créditos, acesso a políticas públicas que podem, de alguma maneira, contribuir para que eles ofereçam, né, por exemplo, né, merenda, matéria-prima, que sim, para programa específicos públicos. Então, acho que isso é fundamental, essa parceria com organizações da sociedade civil. E a gente também vê aqui grandes oportunidades, né, Ivanete, de parcerias público-privadas em amplo senso, né? Eu tive um aluno de doutorado agora que escreveu sobre os contratos de social bonds na área da saúde na Amazônia, né? Quais são essa potencialidade, como que a gente pode viabilizar melhor, né? Por exemplo, ele estudou especificamente na área de AIDS, né? Como que eu poderia introduzir, né, contrato de impacto social. Enfim, então a gente tem aqui um assunto, né, que vai de A a Z. Aqui tem né, várias perguntas muito interessantes, mas nosso tempo, né, começa a ficar curto, né? O Bádio já está me sinalizando que é bom eu parar de falar, eu sou tagarela por natureza, eu e o Orlando. Acho que a gente deu uma boa varredura, mas aqui tem nossos e-mails, para caso vocês queiram mandar dúvidas, questões. Aqui o próprio IP tem uma formação que é específica sobre ESG, então agora começa a semana que vem. Aí existem algumas poucas vagas para aqueles que ainda desejam. É um curso bem diferenciado com o Instituto Bria Institute, né? E foi desenhado com muitos especialistas, né, para a gente dar conta desse tema tão amplo e, ao mesmo tempo, que afeta todas as organizações, e o IP, por ser uma organização ambientalista, vai agregar muito valor na parte de métricas, na parte de mensuração. Então, para aqueles que estão interessados ou que tenham conhecidos, vejam esse nosso curso de SD na prática, e a gente também tem uma pós-graduação especificamente sobre gestões de negócios socioambientais, onde a gente vai falando em que mundo estamos e o que a gente faz, como a gente trabalha a gestão dessas organizações, como que eu posso dialogar com um mercado financeiro, como que eu posso trabalhar aspectos de governança, como eu posso melhorar aspectos mercadológicos, de gestão de pessoas, como eu posso fazer avaliação de impacto socioambiental. Então, aqui, para aqueles interessados numa formação mais longa, né, a gente tem essa pós-graduação, e num curso de menor duração, a gente tem esse SD na prática. Então, acho que era isso, Bádio, não sei se você quer encerrar. Eu quero, na verdade, agradecer as pessoas que estão até agora aí com a gente. Estamos com um número muito bom, obrigado. As perguntas foram ótimas. Nós estamos aqui nos bastidores anotando essas perguntas, já nos organizando aqui para responder. Teve uma pergunta sobre a estrutura da pós, né, Gra, como você falou, eu já coloquei aqui algumas informações iniciais, mas, claro, a gente está sempre à disposição nos nossos canais do IP para responder a qualquer pergunta. Aproveito para agradecer a todos aqui no chat, está todo mundo agradecendo muito, falando que gostou. Agradeço muito a vocês dois, Orlando, fantástico, obrigado. Graziela, a nossa Gra, sempre no nosso coração aí, uma referência para todos nós, né? Tá bom? Eu acho que a gente encerra mesmo, é como você falou, a nossa prática diz que esse é um tempo suficiente para essa conversa. Eu acho que foi muito legal, vocês trouxeram aspectos que várias pessoas aqui estão colocando. Eu estou só anotando aqui tudo que eu estou vendo, e contribuiu bastante, sem dúvida nenhuma, para essa discussão que vai continuar, com certeza, e precisa continuar. Né? E todos nós somos responsáveis para mudar as nossas organizações, né? Então, assim, não vamos achar que a gente vai encontrar uma organização pronta, né? A gente tem que
contribuir para que haja esse processo de mudança, porque só ficar apontando o dedo não vai contribuir, né? Eu tenho a opção de escolha de encontrar organização que esteja menos atrasada ou que causa menos impacto, mas todas elas precisam evoluir. Então, acho que nosso papel aqui é o que eu posso fazer para melhorar a organização onde eu estou inserida, seja uma organização da sociedade civil, seja uma pequena organização, seja eu como empreendedora, ou seja eu numa grande corporação, né? Então, a gente... E é isso, né? Seja eu estar numa organização pública, assim, todas elas precisam se reinventar, né? Então, acho que é um convite para a ação, né? A gente está cansado da inação, né? Então, acho que esse é o que a gente pode sintetizar da oportunidade, mas também um grande desafio. Eu não poderia deixar de agradecer, Orlando, pelo seu tempo, né, por estar aqui conosco, com o seu entusiasmo, né, porque aqui a gente quer pessoas que acreditam no mundo melhor, né, porque trazer pessoas que já não acreditam fica complicado, né? Então, quem está na educação é que está... Vamos deixar o pessimismo, né, Gra, para dias melhores, como diz o nosso professor, né? Pois é. Orlando, você quer dar a última palavrinha para a gente encerrar? Por favor. Não, só agradecer mesmo, obrigado, adorei. Então, como sempre, é um bate-papo super gostoso. Me coloco à disposição também, deixei meus contatos, LinkedIn, e-mail, o que vocês quiserem. Eu gosto muito de sempre dialogar, aprender. A gente tem aí 65 pessoas online, tem muita coisa boa que vocês vão trazer, já trouxeram, então, portas abertas aqui para a gente continuar esse bate-papo na sequência, né? E eu acho que uma mensagem final é, de fato, encontrar os equilíbrios entre o que a gente está olhando entre tendências, riscos, oportunidades, novo modelo mental, novo mundo acontecendo na prática, versus como que eu posso endereçar, né? Como que eu posso trazer solução e ser parte disso, né? Porque qualquer um aqui individualmente, na sua vida pessoal, na sua vida cidadã, pode ser parte disso, ou profissionalmente parte disso, né? Numa empresa, numa organização social, empreendendo, microempreendedor individual, tem espaço para sermos parte disso, porque é isso que está construindo. A humanidade, a gente está construindo aquilo que a gente, de fato, está pondo para fora no mundo, na prática, é aquilo que a gente vai, de fato, construir, né? A partir do nosso repertório, a partir do que a gente acredita. Então, essas provocações aqui no ambiente educacional, eu acho que favorecem muito isso, a gente ter novos repertórios, né, novas ferramentas para endereçar esses desafios. Então, super obrigado, foi um prazer e sucesso para vocês aí, gente. Obrigado, gente. Uma boa noite, fiquem bem, bom descanso a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gra. Valeu, gente. Tchau, tchau.